Gênesis capítulo 22. Vamos ler dos versos 1 ao verso 19. Gênesis 22, verso 1 a 19. Diz assim a palavra do nosso Deus. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão, que de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá. E, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão. Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe brandou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu brandou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Santo e maravilhoso Pai, quão maravilhosas são, Senhor Deus, estas palavras de vida. Ó Senhor Deus, que ela seja conduzida ao coração do Teu povo e que lá ela encontre morada, Senhor Deus. Que eu, como um instrumento Teu, Senhor, seja usado pela Tua graça e misericórdia e que, apesar de mim, Senhor Deus, o sermão de hoje possa falar ao coração dos santos. E assim, Senhor Deus, que eles deem frutos para a Tua honra e para a Tua glória. É o que te peço em nome de Cristo e no auxílio do Espírito Santo do Senhor. Amém. Este texto é bastante famoso, o sacrifício de Isaque, e ele fala muito aos nossos corações. E é nos ensinado desde pequeno. Desde pequenos nós observamos aí na EBD, em livros,
em histórias contadas sobre o sacrifício, sobre a fé de Abraão neste momento. Isso é uma fé que deve nos moldar. Abraão, como o pai da fé, deve moldar nosso coração e, por vezes, nós devemos seguir esta fé e dar um passo além do que nós podemos ver. É isso que devemos fazer com nossa vida. Às vezes, as incertezas, os medos, as aflições querem nos tirar do caminho do Senhor, ou, às vezes, no meio da incerteza, nós queremos dar ouvido ao nosso coração e ficarmos no lugar de conforto, no lugar de resguardo, mas o Senhor nos pede para dar um passo de fé. E Ele faz isso, por vezes, nos testando. O Senhor constantemente nos testa para nos provar e nos aperfeiçoar. Pedro vai falar isso em sua carta, que o Senhor é como se nós passássemos pelo fogo, para, assim como o ourives tira ali as impurezas do ouro pelo fogo, o Senhor tira nossas impurezas pelas provas. Então, constantemente o Senhor nos coloca à prova, e essa prova nos exige uma fé sobrenatural. É justamente isso que o Senhor faz com Abraão nesse texto. Para entendermos melhores as verdades que iremos observar neste texto, gostaria que os irmãos voltassem um pouco aí na sua Bíblia até o verso 16. Um pouco antes do capítulo 16, capítulo 16, o Senhor chama Abraão quando ele ainda está em outra terra, e aquela famosa frase: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então Abraão, ele vai para outro local, ele pega suas coisas e se dirige. Naquele momento ainda nós observamos, se depois você tirar um tempo para ler, dos capítulos 12 em diante, você vai ver que Abraão, ele não mostra ali conversão verdadeira. Ele segue o chamado do Senhor, mas não demonstra em seu coração uma conversão. Ele está seguindo o mandato de Deus, mas ainda está sendo trabalhado por Deus. E Deus promete a ele uma grande nação, promete a ele uma herança numerosa, uma herança gigantesca, que são muitos descendentes. E aí Abraão, chega um momento em que Abraão, ele coloca Deus em xeque. Ele diz: Senhor, eu não tenho descendentes. O Senhor disse que me abençoar para eu sair da minha terra, da minha parentela, mas o único que eu tenho aqui é o Damasceno, o meu servo. E aí? Que história é essa? Ele que vai tomar de contas das minhas coisas? O Senhor diz: não é isso que vai acontecer, eu vou te dar um filho. Aí Abraão, com essa expectativa, e também sua mulher, Sarai, com essa expectativa de ter um filho, de serem abençoados, o que é que ela faz? Algo que era legal naquele período, não na lei de Deus, mas na lei dos povos vizinhos. O que é que Sarai faz? Depois se torna Sara, né? Ela pega Agar e a dá como concubina, uma serva para Abraão, para que ele tivesse um filho, porque ela não estava conseguindo ter filhos. Então, para ficar ali um descendente, ela pega uma das suas servas, entrega a seu marido, e seu marido tem um filho, Ismael. Então, Abraão, pelo texto, nós vamos observar, isso acontece no capítulo 16, veja o verso de número 3. Então Sarai, mulher de Abrão, ainda não tinha mudado os nomes dos dois, Sarai e Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Então ela dá luz, Agar, a Ismael. Ismael depois vai ser o pai do povo árabe. Depois Ismael sai com Agar e ele vai ser então pai de multidões também, o Senhor o abençoa, e ele é conhecido como pai do povo árabe. Um pouco mais à frente, capítulo 17, o Senhor demonstra a aliança com Abraão mais uma vez, capítulo 17, verso de número 10. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Então, o Senhor dá uma marca da aliança, a circuncisão,
para o seu povo. Então Abraão ele se circuncida e Abraão circuncida seu filho Ismael. Um pouco mais à frente, esse filho nasce, 17:17. Então se prostrou Abraão o rosto em terra e se riu e disse consigo: um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. O Senhor demonstra neste momento que não seria Ismael o seu descendente, mas um filho de Sara. Por quê? Porque a expectativa de Abraão estava ficando em Ismael, aquele filho que não era de alguém que não era sua mulher, mas sua serva. Então o Senhor corrige isso e Abraão ri disso. Ele diz: mas como será isso? Eu já estou velho e minha esposa também, como o Senhor me dará um filho? Então Abraão se circuncida, nos versos seguintes, circuncida seu filho. Um pouco mais à frente, no capítulo 21, um pouco antes, no capítulo 21, acontece o nascimento de Isaque. Então Sara é abençoada pelo Senhor e ela engravida e Isaque nasce. Quando tinha Abraão 100 anos, Isaque nasce. Então, um ano depois da circuncisão, se você for ver, quando Ismael tinha 13 anos, ele foi circuncidado. Então Isaque nasce quando Ismael tem cerca de 14 anos. Então é uma diferença de Ismael para Isaque de cerca de 14 anos. E aí, o que acontece? Neste momento em que Isaque nasce, eles voltam a ficar felizes, só que há ali uma discussão entre os filhos. Ismael, ele começa com umas brincadeiras para com Isaque, Ismael começa com umas brincadeiras para com Isaque, e há uma rixa entre as mulheres. E aí o que é que acontece? Também seguindo a lei do Oriente Próximo, das cidades vizinhas ali, Sara, ela toma uma medida que era válida, a lei de Hammurabi, que é uma lei conhecida naquela região do Oriente, uma lei antiga do tempo de Abraão. Ela autorizava, quando a mulher fizesse isso, desse uma serva sua para que seu marido tivesse filho, quando ela não poderia ter, mas esta serva desprezasse sua senhora e o filho dessa serva também desprezasse a esposa verdadeira, a esposa verdadeira podia aplicar uma punição a essa serva. E é isso que Sara faz, observando essa lei, não a lei de Deus, mas essa lei do Oriente. Ela aplica uma lei algo ali a Agar. Ela então aflige Agar, pune Agar, e Agar sai para o deserto. Eles mandam Agar embora. Agar então Deus observa ali o choro de Agar, que deixa Ismael próximo de uma árvore para morrer no deserto. E aí o Senhor abençoa Agar, abençoa Ismael, diz que ele vai ser pai também de multidões, e eles vão para um local onde ele casa, tem muitos filhos e é o pai do povo árabe. Por que eu estou contando esse pano de fundo? Para você observar qual era o sentimento de Abraão para Ismael. Se depois você ver esses textos com calma, você vai entender que Abraão ele estava colocando a esperança em Ismael. Por quê? Porque Ismael, na mente de Abraão, era seu primogênito, mas não da sua esposa verdadeira que o Senhor deu, mas de outra. Então eles erraram, e aí ele colocou essa esperança em Agar, em Ismael, mas não era o que o Senhor tinha falado para ele. O Senhor tinha dado uma mulher para ele, Sara, e de Sara viria a sua descendência. Então agora, no nosso texto, o que é que acontece? O Senhor vai colocar Abraão à prova. Então no capítulo 22, o Senhor prova Abraão para ver se agora ele está com a mente, com o coração centrado, se verdadeiramente agora Abraão era convertido. E como o Senhor faz isso? Pedindo ali uma prova naquilo que mais doía em Abraão, seu filho, seu único filho. E aí nós observamos coisas muito interessantes nesse texto.
Por quê? Porque, como eu falei no começo, por vezes nós não queremos abandonar nossa zona de conforto. Nós estamos muito bem. E aí o Senhor pede para nos dar um passo que para nós parece loucura, parece algo sem sentido. Mas o Senhor demonstra isto, que será uma grande bênção. Demonstra nisso que Ele trará bênção no futuro. Que Ele então está pedindo uma prova de fé para que nós sejamos provados e então abençoados. Veja mais uma vez, vamos ler mais uma vez alguns textos para observarmos com calma o que está acontecendo. Depois destas coisas, de tudo isso que aconteceu, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão, ele se respondeu: eis-me aqui. Uma das primeiras coisas que nos chamam a atenção é a prontidão de Abraão. Abraão, ele estava pronto para responder ao Senhor. Ele não relutava. Alguns vão falar, certa vez de uma pregação neste texto, que o pregador, ele falava da incerteza de Abraão, do medo, da aflição, daquilo que ele passava. Mas veja, o texto bíblico não demonstra isso. Ele estava pronto para obedecer ao Senhor, ele não relutou. Ele simplesmente escutou um chamado do Senhor, uma direção do Senhor e obedeceu. Por quê? Por causa da sua fé. Ele tinha certeza que o Senhor proveria, assim como ele respondeu para Isaac, seu filho. Então, nesses momentos, nós não podemos duvidar, nem relutar. Nós temos que saber entender a voz do Espírito de Deus, o direcionamento do Senhor, segundo a sua palavra, e simplesmente obedecer. Por vezes, nós fazemos isso com o nosso coração, não consultamos a Deus, não vamos nas Escrituras, não vamos em oração, mas nós pegamos aquilo que apareceu e então tomamos a decisão de bate-pronto, porque aos nossos olhos é algo muito bom, uma promoção, uma mudança, um estudo, algo que vem para nós. Senhor, eu devo receber ou não? Eu devo fazer ou não? Simplesmente eu faço. Por quê? Porque aos meus olhos é muito bom. E aí, quando é algo de Deus, nós tendemos a colocar isso à prova. Ah, mas será que é de Deus mesmo? E aí nós vamos em oração, aí nós levamos um tempo para decidir. Mas quando é algo que aos nossos olhos nos beneficia, nós não fazemos a mesma coisa. Mas veja, Abraão, ele não reluta. Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor pede. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No mesmo momento, Abraão ele responde o chamado do Senhor. Ele não demora dias, não demora meses, mas de madrugada ele se levanta e obedece ao Senhor. Isso é algo que deve também passar por nosso coração. Quanto tempo nós demoramos para obedecer a Deus? Obedecer a sua palavra. Quantas vezes nós lemos nas Escrituras, quando lemos no começo do culto: amai aqueles que vos perseguem, sede perfeitos, busquem a santificação, orem, jejuem, façam isso, façam aquilo. E nós relutamos. Eu vou começar a ler a Escritura, eu vou começar a orar todos os dias, eu vou começar a jejuar, eu vou começar a ir na igreja. Quanto tempo já tem essas promessas? Quanto tempo o Senhor vem nos colocando à prova? Deixa eu ver tua fé. E quantas vezes a gente reclama: Senhor, por que eu passo por tantas coisas? Senhor, por que eu vivo assim? Senhor, por que essas coisas me afligem? Senhor, por que tanta coisa acontece na minha vida? E ele diz: porque eu te chamo, te chamo, te chamo, e você não quer compromisso sério comigo. Olha Abraão, olha a fé deste homem. Abraão, pega teu filho, teu único filho, aquele que tu amas, e me entrega. De madrugada, Abraão se levantou e foi obedecer ao Senhor, sem relutar. Quando escutamos que Abraão relutou, que teve incertezas, que seu coração balançou, isso não é bíblico.
por causa da sua fé, que é demonstrada depois no Novo Testamento. O texto continua que então eles percorreram ali cerca de 3 dias e Abraão observa que estão chegando no local, deixa seus servos lá, toma a lenha para o holocausto e vai com Isaque, seu filho. Ele, porém, verso de número 6, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão. Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Aqui Abraão não estava mentindo. Também é uma incerteza. É um erro ao qual nós acreditamos, como se ele estivesse inventando para Isaque. Não, meu filho, eu não vou falar que é você, vai ter um cordeiro lá, vai ter algo lá para a gente sacrificar, como se ele estivesse... Não, esta é a fé de Abraão. Esta é a fé de Abraão que nós somos instigados a observar e a seguir como exemplo. Ele tinha certeza que Deus proveria. Por que ele tinha certeza que Deus proveria? Porque foi Deus quem prometeu que ele seria um pai de multidão. Nos versos anteriores, o que Deus promete? Eu vou te dar um filho, e um filho da tua esposa, Sara, e você vai ser um pai de multidões. Foi Deus quem falou, não foi Sara. Não foi um familiar seu. Não foi alguém que estava passando. Foi o próprio Deus. E Deus não mente. As promessas de Deus, elas não voltam atrás. Então, Abraão, neste momento, é uma prova da sua conversão. Ele crê naquilo que Deus fala. Deus está colocando ele à prova. Deixa eu ver se Abraão é convertido mesmo. Deixa eu ver se ele agora já está entregue a mim. E Abraão demonstra essa verdade. Ele proverá, meu filho, porque eu sei o que ele prometeu e eu sei o que ele me mandou fazer. E por mais que as coisas pareçam não ter significado, eu sei que para o Senhor tem. E assim é a mesma coisa na nossa vida. Às vezes nós tomamos decisões que parecem loucura para o mundo, mas para Deus tem sentido. Por vezes nós tomamos uma decisão que as pessoas dizem: mas você é louco? Como você vai fazer isso? Mas para Deus tem sentido. E Ele tem um propósito para todas as coisas. Seja para este momento, seja para o futuro, o Senhor proverá. E Abraão fala isso com convicção. Por quê? Porque as promessas de Deus são verdadeiras. E Abraão sabia que o seu Deus não mentia. Assim como nós sabemos que Deus não mente. E todas as promessas de Deus são verdadeiras. Por isso tenha certeza daquilo que o Senhor te pede e a quem você serve. O Senhor proverá, meu filho. Verso de número 9, ele continua. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, e sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar seu filho. Este momento é um momento que, se fosse um filme, era meio tenebroso. Ele então prepara um altar, onde seria sacrificado ali um cordeiro, um altar de pedras. Então ele amarra seu filho neste altar. Então ele pega o cutelo e levanta para cravar sobre seu filho e derramar o sangue, como se fazia com um cordeiro, né? Derramava o sangue, provavelmente cortando a garganta ou algo assim, derramando o sangue. Normalmente, quando nós observamos, aqui também é algo de muito interessante, provavelmente eles foram conversando muitas coisas nesta longa jornada, e normalmente quando nós observamos algumas imagens nos livros da EBD, ou em algumas outras revistas ou livros, mostra Abraão como um senhor já, nos seus 100 anos, como ele tinha, e Isaque como uma criança, no máximo ali um adolescente. Mas se a gente fizer as contas, veja,
Se você observar aí no capítulo 23, verso de número 1, diz assim: tendo Sara vivido 127 anos. Aí Sara morre com 127 anos. E aí, um pouco atrás, você vai observar 17 e 17, Gênesis 17 e 17, diz assim: então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Então, quando Sara teve Isaque, ela tinha 90 anos. E quando Sara morreu, ela tinha 127 anos. E este acontecimento aconteceu ali pouco antes da morte de Sara. O que os estudiosos vão colocar que a idade provável de Isaque era de cerca de 37 anos. De 25 a 37 anos Isaque tinha. Então, o mais provável é 37, mas entre 27 e 37 anos. Para aqueles tempos, ele já era um adulto. Não era um jovem, como nós observamos hoje, de 25 anos, mas já era alguém que já trabalhava, já tinha ali uma vida de adulto. A vida começava muito cedo naquele tempo. Então, Isaque, ele provavelmente se deixou amarrar. Seu pai demonstrou sua fé para seu filho, e essa fé passou para Isaque naquele momento. Naquele momento, sim, há talvez ali um sentimento de uma fé que move montanhas. Porque imagine-se então um senhor, nos seus 100 anos, amarrando um jovem de 25, 37 anos, quem tem mais força? Aquele jovem se deixando amarrar, observando seu pai a organizar ali a lenha para o fogo e levantar um cutelo para o imolar. Então nós observamos também que o filho confiava no pai. O filho confiava que o pai está no controle de todas as coisas. O pai o ensinou no caminho sobre Deus, na sua vida toda sobre o Senhor que eles serviam, que era um Senhor que não mente, que era um Senhor que proveria o cordeiro. Mesmo no último milésimo de segundo, o filho confiava no pai. O pai tinha plena certeza que a providência chegaria, e o filho a plena convicção que o pai não mentiria. Se meu pai disse que Deus proveria um cordeiro, esse cordeiro virá. E então Isaque se deixa amarrar, e então Abraão toma o cutelo. Estendendo a mão, tomou o cutelo, verso de número 10, para imolar o filho. Mas do céu lhe brandou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o seu filho, o teu único filho. Veja como o texto aqui nos chama a atenção para duas coisas. Se você observar aí em sua Bíblia, a primeira coisa que vai chamar a atenção no texto em português mesmo, é que o anjo do Senhor, anjo está com letra maiúscula, o A maiúsculo, não é um anjo comum. Depois, a pessoa que está falando muda de voz. Veja como ele diz. Verso de número 11 e 12. Mas do céu brandou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Assim, da mesma forma que ele responde a Deus no início do capítulo. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Você teme a Deus e não me negou o seu filho. Veja como muda de voz o locutor, quem está falando. Abraão, eu vi que você não teme a Deus e você não me negou seu único filho.
Quem é que está falando aqui com Abraão? Quem é esse anjo do Senhor? E ele continua: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar de O Senhor proverá. Então, os textos que seguem, verso de número 15, demonstra ali: o Senhor provou a Abraão e o abençoa. Então, do céu brandou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor. O anjo brandou: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. E tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela será bendita todas as nações da terra, porquanto obedecestes à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e foram para Berseba. Veja, Abraão foi provado em sua fé, em algo que para a gente é loucura. Não, Deus me deu meu filho, Deus me deu minha joia, minha herança, agora eu vou guardar, agora eu vou ficar aqui na minha zona de conforto. Mas ele sabia o Deus que ele servia, o Deus que provê, o Deus que não mente, o Deus que sua promessa é fiel e verdadeira, e um Deus que não volta atrás. A Escritura vai dizer: ele não é homem para que minta. Nós podemos confiar neste Deus assim como Abraão confiou. E quando ele nos pedir coisas que aos olhos dos homens parece loucura, mas que nós devemos dar um passo de fé para demonstrar ali que sim, nós servimos a um Deus vivo e Ele proverá. Nós devemos fazer isso. Mas nós devemos estar sensíveis à palavra. Porque é pela palavra que o Senhor demonstra as suas verdades. É na palavra que nós vamos observar o que o Senhor requer de nós. É na palavra que nós vamos observar quais coisas o Senhor quer que façamos. Não é um profeta que vai vir, não é uma voz do céu que vai vir, não é um sentimento, um ardor no seu coração, mas é a palavra de Deus que vai te direcionar. Observe a palavra, siga a palavra sem medo, tenha fé para fazer isso. Se Ele manda, ame seus inimigos, ame. Se Ele manda, vai, ide, pregai o evangelho às nações, vá, pregue o evangelho às nações. Se Ele diz, ame seus inimigos, ame seus inimigos. Dê esse passo de fé. Faça isso que o Senhor prometeu, coisas muito maiores. Não é Ele que diz? Não é aquele que deixe pai, mãe, esposa, filhos e não ganhe muito mais de pais e mães, filhos. Não é aquele que deixe sua casa e não tenha um cuidado. Se você tiver o com que se vestir e o que comer, esteja feliz. O resto Deus proverá. Ele é o Deus da providência. E é interessante que nesse texto eu falei aqui sobre esse anjo do Senhor, mas verso de número 11, mas do céu lhe brandou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. A prontidão mais uma vez. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o teu único filho. Veja que, às vezes, Deus nos pede loucuras. E se fosse alguém pedindo, nós poderíamos fazer assim: mas e você não vai fazer? Faz você. Entrega você. Vai para as nações você. Ama seu inimigo você. Quem está falando aqui, irmãos, é o próprio Cristo. Quando em sua Bíblia aparecer esse anjo do Senhor com a letra maiúscula, é o próprio Cristo que está falando com Abraão. Ele é o próprio Deus, e ele diz: não estendas a mão sobre o rapaz, não lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E o que nos conforta, irmãos, é que Deus nunca nos pede algo
que Ele não fez. Deus nunca vai te pedir nas Escrituras algo que Ele não tenha feito. Deus nunca te pedirá algo que Ele não tenha feito. Se Deus pede para você deixar sua estabilidade, um lugar bom, uma morada boa, ir para uma nação que eu te direi, vai para outro local, vai para uma terra que não é sua, vai pregar para um povo que não é seu, vai para as nações, vai para outro país, vai para Itaporanga, vai para outro lugar, deixa a sua família. Ele diz, porque eu deixei a minha e me tornei homem e vim ao mundo por amor de vós e saí da minha zona de conforto e me humilhei no lugar de vocês. Abraão, você não me negaste teu único filho. E aí nós observamos lá em Marcos, capítulo 1, versos 9 a 11, o batismo de Jesus, ao qual o evangelista Marcos diz assim, Marcos 1, 9 a 11. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré a Galiléia, Jesus de Nazaré da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgaram-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então ouviu uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Neste momento, então, o Senhor diz: Este é o filho ao qual eu amo. E este é o filho ao qual vai ser destinado à morte. Aquilo que Deus pediu a Abraão, ele fez. Só que no final ele não proveu um cordeiro para seu filho. Seu filho foi morto na cruz. No último segundo, Cristo não foi retirado da cruz e um cordeiro ou outro alguém tomou o seu lugar. Mas ele morreu. Aquilo que ele pediu a Abraão e proveu a Abraão um cordeiro, ele fez plenamente com seu Filho unigênito, único gerado, Cristo Jesus. Aquilo que Deus nos pede, Ele fez. Deus nunca te pedirá algo que Ele não tenha feito, por amor de nós. E Cristo fez tudo em amor ao Pai. Assim como Isaac confiava em Abraão, Cristo confiou em seu pai. E ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. O Senhor nos pede para sermos perfeitos e sairmos da nossa zona de conforto e seguirmos o que Ele nos indica para seguirmos, mesmo quando parece que não faz sentido. Que o Espírito do Senhor conduza essa palavra aos seus corações e que lá ela ache morada. Vamos entoar um hino ao Senhor em resposta ao sermão?